Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A segunda-feira santa, a igreja nos convida a irmos juntos para a casa de Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Jesus e os apóstolos, 6 dias antes dos acontecimentos da Páscoa, estavam nessa casa sentados para esse jantar, para um jantar preparado em homenagem a nosso Senhor. No coração de Lázaro, a gratidão, porque ele tinha sido restaurado, morto 4 dias, agora está vivo. Mas ao mesmo tempo está muito claro para Lázaro, para a família de Betânia, que isso tem consequências. O Evangelho diz isso no fim. Quando Deus muda a nossa vida, tem consequências. O jantar é servido, Marta é quem está organizando tudo, como sempre, colocando tudo em ordem, servindo. Lázaro feliz. É a celebração do amor, da gratidão, da generosidade. Veja, apesar de todo o clima de perigo que já se avizinhava. E aí 2 coisas vão acontecer. Maria de Betânia entra e causa um espanto em todos com o que ela fará. Isso é a primeira coisa que acontece. E a segunda coisa é que nesse jantar acontecerá um julgamento. Um julgamento? Sim, um julgamento. Adoração, eu vi. Ela foi feita aos pés de nosso Senhor. Mas julgamento eu não estou vendo. Você está falando do que, Padre Birajara? Do julgamento que Judas estava fazendo na cabeça dele contra Jesus e a favor dos pobres? Não é desse julgamento. O julgamento que Jesus está fazendo. Ele é o juiz. Porque só Jesus, primeiro, só Jesus é digno de adoração
E só Ele pode ser juiz e mais ninguém. O juízo está sendo feito porque nós estamos ali numa antecipação da morte de Cristo. O nardo era usado para embalsamar o cadáver. E Jesus vai dizer que Maria está antecipando a sepultura. Portanto, é diante da morte de Cristo crucificado, que acontece todo o julgamento sobre a face dessa terra. Então há um juízo sendo feito naquela noite, naquela janta. A primeira leitura é quem diz isso, em Isaías 42. Eis o meu servo, ele promoverá o julgamento das nações. O servo sofredor, que eu dizia ontem, que eles nunca imaginariam que fosse Jesus. Aliás, que eles nunca imaginariam que seria o Messias, o servo sofredor. Disse do servo: ele é meu servo, e ele promoverá os julgamentos das nações. Ele sim vai julgar com paciência, sim, ele vai julgar com misericórdia, mas vai julgar. Ele não clama e nem levanta a voz, ele não grita. Ele não quebra uma cana rachada e nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, ele está dando chance. Ele está dando chance e oportunidade. Mas nem por isso ele deixará de julgar. Porque ele, Jesus, é a luz das nações. Ele é quem dá vista para os cegos. Só ele pode tirar os cativos da prisão do pecado e livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Por isso ele pode julgar, porque ele é o único que pode salvar. Então eu quero dizer para você, você pensa que foi na última ceia a última chance de Judas? Não foi. Esta é a última chance de Judas. É nesse jantar que Judas tem a chance de não trair Jesus, porque na ceia já era tarde demais. Já havia sido feito o arranjo, já havia sido feita a maracutaia, os acordos escusos, soturnos, por debaixo dos panos. Essa é a última chance. Você sabe o que é conversão? Conversão é ser amigo de Jesus, é poder estar na mesa com Jesus e jantar com Ele, e partilhar do pão que Ele tem, do pão que Ele dá. Isso é ser amigo. Não é apenas acreditar de teoria, a sua doutrina, nas suas ideias. Não é apenas colocar uma aparência, uma capa de cristão. É ser amigo, é ter intimidade com o nosso Senhor, com os irmãos de Betânia, na casa de Betânia. Conversão é adorar a sua presença. Era o que eles estavam fazendo, cada um do seu jeito. Marta estava adorando Jesus pelo trabalho sincero. Eu não preciso estar na frente do sacrário todo dia para estar adorando Jesus. O trabalho operoso, o trabalho com os pobres, o trabalho sincero, o teu trabalho, a tua correria, o teu corre de hoje, nessa segunda-feira, foi uma verdadeira adoração, se foi feito na presença de Deus. Como o trabalho de Marta era santificado. Ela estava ali, e acho que menos agitada do que da outra vez que ela encontrou com o nosso Senhor, porque o nosso Senhor deu uma chamada nela: Marta, Marta. Agora mais calma, mais concentrada, mais em paz. Ela está adorando o nosso Senhor pelo serviço. Confraria da Paixão, vocês adoram ao Senhor pelo serviço. Pastoral da Saúde, vocês adoram o Senhor pelo serviço. Irmãos de tantas pastorais, catequistas, movimentos, associações, pelo serviço, pelo trabalho, médicos, professores, donas de casa, vocês adoram o Senhor pelo serviço. O teu trabalho é a tua adoração. O teu trabalho é uma perfeita oração. Mas não é somente assim. Aquele que foi perdoado, aquele que foi transformado, ele também adora nosso Senhor. É Lázaro, que foi alvo do milagre
4 dias, Senhor, já cheira mal. Para que virar essa pedra? E Jesus diz: rolem a pedra. E diz: Lázaro, vem para fora. E ele, todo atado na vida passada dele, sai do sepulcro, sai da sepultura, como tantos Lázaros saíram do sepulcro aqui nessa paróquia. Amém? Amém. Tantos de nós podemos contar milagres, graças e bênçãos que Jesus operou na nossa vida. E por essas graças, por esses milagres, nós somos gratos e adoramos o nosso Deus. É Lázaro. Mas tem consequência, porque quando Deus transforma a vida de uma pessoa, ela vira alvo. E Lázaro vai ser alvo de bisbilhotagem, de curiosidade, mas alvo de ódio. Querem matar Lázaro agora, porque muita gente estava crendo em Jesus, porque viu o que Jesus fez na vida de Lázaro. O diabo tem ódio de você pelo que Deus tem feito na sua vida. Não pense que não há esse ódio. Há. Mas também existe aquela que faz uma adoração exagerada. O que Jesus fez foi tão grande, o que Jesus fez é tão inimaginável, que nós não sabemos. Então ela está grata, Maria de Betânia, pelo que Jesus fez na vida do irmão dela, Lázaro. Ela está grata pelo que Jesus estava fazendo na vida da irmã dela, Marta. E nós não sabemos o que era que Jesus tinha feito e estava fazendo na vida dela. Mas ela se enriquece de uma gratidão, ela se alvora, ela se toma de um espírito de gratidão, que eu posso chamar, sem nenhuma dúvida, de exagero, exagerado. Meio litro de nardo, o preço é 300 denários, porque o cálculo foi feito por Judas, viu? É o salário de um ano de trabalho, ganhando bem, ganhando razoavelmente bem, um ano de trabalho para comprar nardo. A gente vai na Sephora. Ai, que tô chique, filho. Depois que eu cheguei aqui em Alphaville, aprendi as coisas. Você vai na Sephora e aí você fala: eu quero tal perfume. É caro, mas está ali. Naquela época não, de jeito nenhum. Era muito raro, era muito difícil você conseguir nardo puro. Veja, não era perfume, era a essência. O salário de um ano de trabalho que ela juntou para aquele dia. E ela derrama tudo isso nos pés do Salvador, nos pés de nosso Senhor. A casa incensou, saiu para a rua. Eu quero dizer assim, que a adoração dela tomou conta daquela casa. O exagero do amor dela saiu daquela casa e foi para a rua. E aí vem Judas, que roubava dos apóstolos, mas que tinha lá seus motivos, que sempre o ladrão, ele sempre tem os motivos dele. Não estou roubando, estou aqui aguardando, né? Estou colocando aqui no lado, né? Eu estou gastando de vez em quando, mas está aqui, eu sei quanto eu devo, depois eu pago. E ele faz esse cálculo, porque ele achou aquilo um absurdo, ele achou aquilo insuportável, aquilo era escandaloso. Mas não é somente escandaloso para Judas Iscariotes, é escandaloso para toda pessoa que não ama profundamente e verdadeiramente a Deus. Judas não era um servidor como Marta. Ele fingia que estava a serviço, mas ele tinha os planos dele, ele tinha as articulações dele. Ele queria dizer para Jesus, aliás, como outros também, o que Jesus deveria fazer e como Jesus deveria agir. Então, ele não era um servidor, porque a pessoa que serve, ela simplesmente serve, ela obedece. Amém? Ele não servia, não é uma marca. Ele não era um amigo verdadeiro de Jesus, porque esse egoísmo revela o quê? Essa hipocrisia,
essa certa até inveja, né? Esse dinheiro podia estar no meu bolso, caramba. 300 denários? Pô, veja, ele não é amigo de Jesus, porque o amigo fica feliz com as conquistas do outro. Se ele fosse amigo verdadeiro de Jesus, essa adoração também seria dele. O que ele diria? Se eu pudesse, eu faria o mesmo. Ou no máximo, do exagero, gente, que coisa linda. Eu não seria capaz, né? A pessoa, ela se diminui. Fala, gente, queria ter um amor desse. E essa grana também. E às vezes a gente tem até o amor, mas no dinheiro não está dando. Não, podia dizer isso e estaria tudo bem, porque essa é a fala do amigo. Essa é a fala do amigo. O amigo torce por você. O amigo fica feliz quando você está feliz. Entendeu? Está tudo bem. Ele entra na adoração. Ele entra na emoção daquele momento. Não. Ele não consegue e nem pode adorar. É o cara que é batizado, fez primeira Eucaristia, trabalha na igreja, é padre, é freira, mas não tem verdadeira adoração a Deus. Está cheio. Veja, a segunda-feira não é um dia que é frequentado pelo povão. A segunda-feira santa é frequentada pelo povo de igreja. Então essa esculhambação aqui é boa. Porque é para nós essa palavra. É para nós essa palavra. O povão não costuma vir em segunda-feira santa. Tá bom? Ok? Eles estarão conosco no lava-pés, para enterrar Jesus, no domingo de Páscoa. Mas a segunda-feira santa é do batizado, é do que comunga, é daquele que é de missa diária ou dominical, é daquele que tem algum trabalho na comunidade. Agora, veja, você faça agora o seu checklist e parece que você está 100%. Mas a verdade, a realidade é que se você fizesse esse checklist com Judas, também daria quase 100%. Apóstolo, ok. Batizado, ok. Eucaristia, daqui a pouco. Ele vai estar lá na ceia. Então o checklist bate. Olha, cuidava da bolsa. Tinha até um trabalho, né? Ele era o tesoureiro do grupo. Caramba, cargo de super confiança. Então você faria um checklist exterior e você diria um servidor, você diria um adorador, e você diria um padre, um servo. Mas na realidade, o coração de Judas não adora e não suporta a adoração. Racionalmente, ele acredita. Judas nunca deixou de acreditar. Eu acho isso importante. Inclusive o desespero dele, que vai levar aquilo ao fim trágico, é justamente por isso. Porque racionalmente, intelectualmente, ele acredita. Ele sabe que aquilo é verdadeiro. Mas ele não consegue dar o coração. Ele não consegue dar a vida. Ele não consegue adorar e obedecer. Então, efetivamente, ele era um ladrão, ele roubava. E a questão não era o dinheiro. Ele roubava a adoração. Ele roubava a entrega. Ele roubava o coração. Ele não entregava o coração a Deus. O juízo, então, está ali, naquela cena. Meu irmão, Jesus não condena ninguém. Jesus não condena ninguém. Judas se condenou. Vocês entenderam isso? Ninguém. Nenhum de vocês. A condenação é dele mesmo. Maria de Betânia exagerou? Sim. Humanamente calculando? Sim. Agora, ela exagerou do ponto de vista sobrenatural? Não. Não tem exagero nenhum. O que tem ali é verdade. O que tem ali é entrega. O que tem ali é uma visão sobrenatural. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Quando é que eu vou ter outra chance de banhar os pés de Deus com perfume? Quando é que eu vou ter outra chance?
Em que outra ocasião eu vou poder chorar nos pés do Salvador e enxugar com os meus cabelos os pés do meu Senhor? Eu nunca mais vou ter outra chance. É agora ou nunca. Então agora você entende. O exagero, que não é exagero, coisa nenhuma. Judas Iscariotes está sentindo náuseas, porque ele é frio e calculista. Ele não tem preocupação nenhuma com o pobre. Pobre sempre os tereis convosco. O que ele não suporta é a liturgia do amor, é a liturgia da adoração. Não foi eu que disse isso, não. Foi Jesus que disse. Ela está fazendo isso em vista da minha sepultura. Deixa ela fazer. Que história é essa de pobre? Pobre sempre. Sempre. Agora, vou traduzir para vocês de outra maneira. Pobre ali é Jesus. Pobre de Nazaré. Aquele que vai ser jogado num cárcere, como um prisioneiro qualquer. Aquele que vai ser escarnecido, cuspido. Por isso a imagem que não está descoberta, a única imagem nessa igreja hoje que não está descoberta, é a imagem de Jesus manietado, de Jesus amarrado, de Jesus cuspido, do servo sofredor. Vocês entenderam? Maria de Betânia não teria oportunidade, ela não teria, então ela socorreria naquela hora Jesus e depois todos os pobres que ela encontrasse pelo seu caminho. Porque de verdade quem ajuda os pobres são aqueles que adoram a Deus. Aqueles que muito falam de pobre, 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 são os que menos fazem na igreja católica e fora dela. Sim ou não? Quem muito fala, pouco faz. Aí eles vêm dizer para nós, agora eu vou dizer todas as letras. Aí eles que fingem gostar dos pobres vem dizer para nós que a gente exagera. Para que gastar dinheiro com uma igreja dessa? Sim. Para que gastar dinheiro com liturgia? Para que gastar dinheiro com vasos dourados? Para que gastar dinheiro com flores? Para que esse exagero? É Judas falando. Vocês acham que essa gente paga o dízimo? Não paga. Vocês acham que essas pessoas ajudaram a construir o centro pastoral, que vai acolher os filhos, os netos, os bisnetos de todos que morarem, que passarem por Alphaville? Não. Vocês acham que eles ajudam em alguma coisa? Não. Mas são os primeiros sentados no banco macio a dizer, inclusive, e veja, olha, escute o que eu estou dizendo. Não é os de fora, não. Os de dentro. Os de dentro. Não precisa. Foi o que Judas disse. Para que gastar esse tempo? Está atrapalhando. Porque para essa gente, tempo é dinheiro. Entendeu? Desperdiçar. Cara, você vai passar a Semana Santa vindo toda noite, vindo tudo que é missa. Poderia estar sendo mais proveitoso o teu tempo, não é? Mentira, não é nada. Mais tempo na internet, na Netflix, cabeça vazia, sem se ocupar, e usando a desculpa de que não, porque eu estou trabalhando, não tenho tempo para adorar a Deus, não tenho tempo para missa de quarta-feira à noite, não tenho tempo para missa às 7:30 da manhã, não tenho tempo. Para tudo tem tempo. Agora, quando se trata de derramar o bálsamo da adoração, o nardo da própria vida, nos pés do Salvador, não. Como se essa pessoa tivesse todo o tempo do mundo. Não, depois eu faço. Meu amigo, o jovem diz isso. Não, quando eu tiver, isso é coisa de velho. Semana Santa é coisa de velho. Quando eu estiver velho, quando eu fizer a faculdade, quando eu tiver um bom emprego, quando? Nunca. Da náusea. O nosso momento de adoração, o nosso momento de oração é sagrado, porque nós somos amigos do Salvador. E aqui eu termino. Hoje o Vaticano reconheceu o martírio do padre Nazareno Lanciotti, que aconteceu em 2001. Um padre italiano que veio ser missionário no Brasil,
no Mato Grosso, fez um trabalho social maravilhoso, um trabalho religioso maravilhoso, uma paróquia com mais de 55 comunidades que ele assistia sozinho. Depois veio um vigário para lhe ajudar, e fazia um trabalho lindo naqueles sertões, aqueles lugares mais distantes do Pantanal, contra o tráfico humano e a prostituição, principalmente infantil. Os pistoleiros, os donos do pedaço, se encheram de ódio contra o trabalho que ele fazia, salvando vidas. Ele era o presidente nacional do movimento sacerdotal mariano, fundado pelo Padre Gobi. E quando o Padre Gobi vinha no Brasil, era ele que acompanhava o Padre Gobi. Esse que nós fazemos, o cenáculo que nós fazemos no primeiro sábado do mês. Ele era o presidente, foi ele que plantou no Brasil inteiro o movimento sacerdotal mariano. Eles vieram até a casa dele, 2 pistoleiros, amarraram ele numa cadeira, colocaram um saco na cabeça dele e depois ameaçaram de sufocá-lo. Onde está dinheiro? Onde está dinheiro? Mentira, não estava atrás de dinheiro, só para fazer cena, porque tinha outras pessoas lá. E deram um tiro na cabeça dele. Isso foi dia 11 de Nossa Senhora de Lourdes, de fevereiro de Nossa Senhora de Lourdes, de 2001. No dia 22, aqui em São Paulo, que deu tempo de socorrer, de trazê-lo para São Paulo, ele ainda conseguia delirar e falar alguma coisa. Ele perdoou os pistoleiros e ele disse quem era que tinha matado. Sabia quem? E perdoou. E disse: diga a eles que eles mudem de vida e que o perdão está dado. Esse é o amigo de Jesus. Amém? Esse é o homem que derrama a sua vida como um nardo nos pés do Salvador. Quando o tiro pegou na cabeça do padre Nazareno, todo mundo disse: não tem que escapar. Ele escapou para poder dizer, para poder falar. Ele ficou desacordado e chegou aqui em São Paulo para ser tratado fora, em coma, pois ele acordou somente para dizer isso. Ele acordou, se restaurou. O pessoal falou: agora vai, ele vai. Não, ele se levantou e se restaurou para dizer para todo mundo que o perdão está dado. Isso é nardo fino derramado nos pés do Salvador. Isso é vida dada. E esse é o convite que Deus nos faz hoje. Que você seja um amigo de Jesus e que sua casa, sua família, sua casa seja uma casa em Betânia. O amor de Maria, lembrado hoje, essa cena que nunca será esquecida pela igreja, é para que o nosso coração, hoje, no início dessa caminhada, ontem, hoje, na Semana Santa, se derrame em adoração ao nosso Deus, que agora nos alimenta na sua mesa. Antes nós oferecemos a nossa mesa, a nossa casa, a nossa vida, e agora Ele devolve, oferecendo a mesa dele, casa dele, para a sua vida. Assim receba você, hoje e sempre. Amém.